Fala pessoal, vamos para mais um Pitacos do Dilinski, segundo vídeo da série. Hoje vamos falar de fundos de previdência de renda fixa não fazem sentido. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de investimentos, ações, fundos imobiliários, já se inscreve aí no canal, que nós temos vídeos 4 vezes por semana. Esse é um quadro que vai ao ar todos os domingos, onde basicamente eu dou minha opinião, um pitaco sobre um assunto qualquer que eu acho relevante trazer aqui. Tá? Então, se você busca um conteúdo um pouco mais com dados, informações mais técnicas, vê os outros 3 vídeos da semana, onde traz conteúdo com muito mais simulações, etc. Beleza? Então a gente vai para esse segundo vídeo da série, falando um pouco mais de fundos de renda fixa para a Previdência. Você pode falar, pô, o Vinícius não gosta muito de renda fixa, né? No primeiro vídeo falou que CDB sem ter investido seria não rende nada, e agora falando mal dos fundos de renda fixa de Previdência. Mas a ideia é o seguinte: muitas pessoas podem pensar, putz, previdência privada é um investimento de aposentadoria, é o dinheiro que eu quero ter lá na frente, então eu não posso ter risco de não ter dinheiro lá na frente, né? Então vou colocar na renda fixa, que é mais tranquilo, e eu vou garantir meu dinheirinho lá. Mas você fazendo isso, você está correndo o pior risco de todos, que é o risco de você chegar lá na sua aposentadoria e não ter renda suficiente para viver a sua vida. A gente vê em maiores, qualquer tipo de estudo, que 99% dos brasileiros não conseguem ter mesmo estilo de vida quando estão aposentados. Claro, muitos não têm condição, né, de fazer uma poupança, mas muitos que têm essa condição chegam nesse ponto muito por falta de informação, no sentido de não saber fazer a conta certa. Então, a gente vê muitos clientes aqui no escritório que acham que estão fazendo a poupança correta para sua aposentadoria, mas quando a gente mostra as contas reais que ele deveria fazer, putz, aí acaba vendo que está muito mais distante do que ele imagina. Então, o principal risco que você corre na sua previdência privada é não ter o dinheiro necessário para se aposentar. Então tem essa questão, vou colocar na renda fixa que é garantido que aí eu vou ter meu dinheiro lá. Assim você vai estar correndo o pior risco, que não ter renda suficiente para você viver. Legal? Então assim, a gente vai falar de um ponto hoje que é bem interessante, que é como a gente deve olhar para o risco. Tá? Então a gente tem basicamente duas vertentes de risco quando a gente vê as finanças comportamentais, que é basicamente a aversão a risco e a capacidade de tomar o risco. Tá? Quais são essas diferenças? A aversão a risco é, por exemplo, você pode ser uma pessoa mais conservadora, que gosta de ter investimentos em renda fixa, que não aguenta muita oscilação. Porém, a sua capacidade de tomar risco tem muito mais a ver com o seu poder de poupança e o prazo do seu investimento. Quando a gente pensa em uma previdência privada, é um investimento de longo prazo. Quando você pega um regime de tributação regressivo, pelo menos 10 anos de investimento para mais. Então você tem lá o tempo a seu favor. Então a sua capacidade de tomar risco aumenta, simplesmente porque você tem um prazo maior, um horizonte maior de investimento. Você pode realmente ser até aversão a risco. Então vai fazer que de vez em ter tudo em ações, vai ter um pouco de multimercado ou uma renda fixa com um pouco mais de volatilidade. Mas tem que entender que se você deixa um CDI, pensando em 10, 15 anos, você pode estar deixando dinheiro na mesa, porque a sua capacidade de tomar risco é muito grande. Então você até pode ver, tem algumas previdências de banco, que é ciclo de vida, 2040, uns negócios assim meio estranho que tem de nome, que é basicamente o quê? É uma previdência que, teoricamente, a pessoa ia aposentar em 2040 e, ao longo do tempo, ela começa mais arrojada e vai diminuindo o risco conforme vai chegando mais perto do dia da aposentadoria. Isso porque a capacidade de risco vai diminuindo ao longo do tempo, porque o seu prazo está menor. Então é muito importante você ter essa ressalva, que como o investimento de previdência é por longo prazo, tem que correr algum tipo de risco. Não precisa ser ação, se você for uma pessoa que tem aversão a risco, então não aguenta muita oscilação, mas a renda fixa, que é aquele tesouro Selic ou que rende próximo a 100% do CDI, não faz sentido para esse tipo de produto. Claro que existem exceções, eu não vou entrar nos detalhes delas, mas você tem que buscar um assessor, entender um pouco mais do seu perfil para entender se para você faz sentido ou não, mas são mais exceções, questões de sucessão, pontos bem específicos que faria sentido você ter um fundo que busca 100% CDI de previdência. Tirando essas exceções, a maioria das pessoas que estão fazendo essa poupança para aposentadoria deveriam correr risco. Claro que tem fundos de renda fixa, como fundos, por exemplo, o IMAB+, ou até o IMAB normal, que esse faz sentido, você ter o dinheiro lá. Porque, putz, é um fundo que vai comprar em TNBs longas, ou então até 5 anos, dependendo de qual IMA você pega. Então é super importante você ter esse casamento entre risco de portfólio versus horizonte de tempo. Porque senão você pode deixar dinheiro na mesa com CDI a 3%. Então imagina, você vai estar perdendo a inflação no investimento que é para sua aposentadoria. Então não faz sentido, né? Tem algo que está descasado aí. Então a sua capacidade de tomar risco para a previdência é alta, porque o prazo é longo, então você deve começar a olhar para produtos que têm um risco. Então se você tem um fundo no banco que rende menos de 100% CDI, está na hora de você rever esse ponto. Claro, né? Nada disso que eu estou falando é indicação, são meus pitacos, mas eu acredito que previdência privada, no mínimo, você tem que estar em multimercado.
Previdência privada é um excelente produto, tá? Então, vou fazer outro vídeo depois falando sobre isso. Não é simplesmente produtos que gerentes vendem para bater meta. Claro que os fundos de banco normalmente são bem ruins, mas temos excelentes fundos de previdência que fazem sentido por não ter come cotas, alíquota de imposto de 10% e ainda ser isento ainda de TCMD na hora de sucessão. Então faz super sentido você ter uma parte do seu dinheiro em previdência privada, por mais que você não esteja pensando na sua aposentadoria. Legal? Então, hoje, se foi o pitaco de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo, ou então quer falar um pouco mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que a gente vai batendo esse papo. Beleza? Valeu e até a próxima.